Já estamos transmitindo, né? Sim, tá. Não teve pausa. Não teve pausa, só teve uma troca de cadeiras aqui, queridos. Bom dia, uma alegria grande estar com vocês, uma alegria estar com os irmãos aqui presencialmente. Deus abençoe a todos. Essa é uma experiência nova para nós, porque nós estamos voltando à casa da Comunidade de Jesus aqui em Botafogo. E eu quero dizer que você também é bem-vindo, mas nós estamos seguindo o protocolo das recomendações de saúde. Então, para estar aqui, você precisa confirmar sua presença antes. Assim, quando atingir o limite de pessoas que podem estar aqui, então a gente avisa, né? E se por acaso alguém chegar, quem já estava aqui há muito tempo vai ceder o lugar. Não sei como é que a gente vai fazer isso. Mas é uma experiência nova, é uma alegria, porque a gente sente saudades, é bom estar junto, né? E nós somos comunidade, né? Então nós precisamos restaurar isso. E eu queria, então, compartilhar com vocês uma palavra que nós vamos revisitar, é uma palavra que os irmãos conhecem, está num Salmo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 126. E queria dizer para vocês que é muito importante a gente estar seguindo o protocolo recomendado de saúde. Então, a gente tem lembranças na parede, né, para os irmãos saberem que tem que usar máscara. Nós estamos guardando o distanciamento mínimo requerido, né? Nós dividimos o nosso salão por 4, porque são 4 metros quadrados por pessoa, para saber quantas pessoas podem estar aqui ao mesmo tempo. E nós continuamos transmitindo, porque nós sabemos que tem irmãos que realmente correriam algum risco de estar presente com outras pessoas, ainda que guardando todas as recomendações de saúde, distanciamento, máscara, álcool gel na entrada, na saída, lavar as mãos continuamente. Então, a gente continua transmitindo para que os irmãos possam participar conosco e ter essa comunhão, ainda que virtual, conosco. Então, que Deus possa, assim, abençoar essa nossa volta, né, esse nosso retorno. Então, quero convidar você a abrir no Salmo 126. Esse é um salmo precioso para o nosso tempo. Salmo 126 é um salmo de restauração. Então, vamos lá. O Salmo 126, como eu estava dizendo para vocês, esse salmo que fala para o nosso tempo. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Os irmãos, o povo de Deus, há 2.400, 2.500 anos atrás também estavam, né? Esse salmo é muito provável, porque ele não comunica diretamente, mas é muito provável que esteja se referindo à libertação do povo de Deus do cativeiro da Babilônia, com Nabucodonosor, né? Que foi derrotado por Ciro da Pérsia, né? Então, o povo foi libertado, e foi libertado em partes, né? Então, grande parte do povo já estava libertado, outros ainda estavam cativos e foram sendo libertados aos poucos e voltaram para uma Jerusalém destruída, né? Se você lê Esdras e Neemias no Antigo Testamento, você vai saber o que é isso. E então os irmãos, os servos de Deus se mobilizaram diante do Senhor, diante do seu rei na época, do novo império, que teve misericórdias dele, que serviram ao Senhor sem querer, né? E então eles conseguiram começar a restauração do templo, mais tarde com Neemias, a restauração dos muros de Jerusalém, a restauração da espiritualidade do povo e a restauração da vida comum daquela comunidade de Deus, né? Mas o sofrimento era grande. Então o Salmo diz o seguinte, eu quero ler ele com vocês. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Só um comentário sobre esse primeiro versículo, ele pode ser lido também quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Foi como um sonho. Então nós temos essas duas versões para esse poema, para esse cântico, no texto original. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas
por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, queridos, esse salmo fala de uma libertação real que aconteceu e que pareceu como um sonho para o povo de Deus à época. Mas esse salmo também é uma metáfora para a restauração que nós experimentamos com Deus nas nossas vidas, para a libertação que o Senhor, o nosso Deus, traz para nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele é uma metáfora para a restauração que ele faz nas nossas vidas. E nós temos muito a aprender com o povo de Deus de então, né? Ele começa dizendo que quando aconteceu essa libertação, quando aconteceu essa primeira restauração de Deus, e eu já vou explicar para você por que primeira restauração de Deus, essa restauração imediata, que eles não tiveram nada, nenhuma participação, eles estavam cativos, eles estavam desesperançados, eles estavam sem Deus no mundo, eles estavam sem saber o que fazer, a fé deles estava abalada, eles estavam incrédulos de tudo, eles tinham perdido todas as esperanças, mas Deus interveio miraculosamente na vida deles, entrou na vida deles, os libertou, os trouxe de volta para a terra deles e começou a restaurar suas vidas, deu liberdade a eles e a volta dessa possibilidade de sonhar. E é por isso que o salmista nos diz, foi como um sonho, porque era inacreditável, parecia irreal, né? Ele experimenta isso, foi bom demais para ser verdade, tão bom que parecia ser alguma coisa irreal, foi como estar nos céus, né? E nós vamos aprender no Novo Testamento que isso acontece quando nós somos libertos por Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que nós somos colocados, assentados com Cristo nas regiões celestiais, né? Então é como estar no céu. E a grande verdade, queridos, é que o povo experimentou isso e não importa como tenha sido a sua experiência com o Senhor Jesus. Você pode ter tido uma experiência dramática, né? Você estava completamente perdido e cativo, como o povo aqui, e de um instante para o outro Jesus entrou na sua vida e você experimentou essa mudança maravilhosa. Você pode ter crescido na igreja e você não sabe dizer exatamente o momento que isso aconteceu, essa restauração, essa libertação, essa mudança na sua vida, quando Jesus entrou na sua vida para te salvar, para te dar comunhão de volta com o Pai, para restabelecer, te tirar dessa alienação de Deus, te tirar desse poço de incredulidade e fazer saber que você foi criado para ser filho amado de Deus, filha amada de Deus, para você ser discípulo de Jesus no mundo, até a sua volta, quando estaremos para sempre com o Senhor. Não importa se você não tem consciência do momento, o importante é que você sabe, dentro de você, porque o Espírito Santo que Deus fez habitar em você, comunica isso ao seu espírito, que você é filho de Deus. Você tem essa consciência dentro de você, que você foi libertado pelo poder do nome de Jesus, porque o que Jesus realizou por você na cruz, pelo seu sangue precioso derramado na sua morte, por sua ressurreição. Você tem essa certeza de fé, essa consciência. Ou seja, de alguma medida vai ser como um sonho para você também. Quando você se lembrar do que Deus fez para você, como o salmista está lembrando aqui, você vai dizer, realmente foi como um sonho, parecia irreal. Foi uma mudança tão fantástica na minha vida. E hoje eu sei aonde eu estou guardado, eu sei a quem eu pertenço, eu sei qual é a minha identidade de filha de Deus, de filho de Deus. Eu sei que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, aguardando a sua volta. Então, queridos, é bom demais para ser verdade.
Mas aí há duas coisas que acontecem quando Deus traz essa restauração na vida de alguém. Há duas coisas fabulosas que o salmista nos comunica, que acontece quando alguém experimenta essa libertação pela fé em Cristo, essa restauração primeira que Ele faz nas nossas vidas e que é individual. Eu quero enfatizar isso. A salvação, que nós não temos participação, que depende de Deus entrar na nossa vida por meio de Jesus Cristo, tenha ela chegado por alguém comunicando o Evangelho para nós diretamente, tenha chegado por nossos pais na nossa infância, tenha chegado pela escola dominical na igreja, tenha chegado porque você leu a Bíblia sozinho em casa, tenha chegado porque te deu um estalo de alguma coisa que você já tinha ouvido em algum momento na sua vida lá atrás. Eu já ouvi tantos testemunhos de gente que conheceu. Hoje nós ouvimos lá dos nossos irmãos perseguidos no Oriente Médio ou no Oriente distante. Eu estava em casa, eu cresci num lar que não conhecia, nunca ouviu falar de Jesus, e Jesus apareceu para mim num sonho. E eu conheci o Senhor Jesus e a minha vida mudou. Né? Então, não importa como, mas a verdade é que é individual. No entanto, há duas coisas que o salmista comunica que Deus faz nessa restauração quando Ele nos liberta do nosso cativeiro, do pecado, da alienação de Deus, do maligno e da morte eterna. É disso que nós somos salvos, né? Tem gente que diz assim, mas salvos de quê? É salvos disso. Do pecado que ofende a Deus, que nos separa do Deus Santo, da morte eterna, porque nós somos pecadores e Deus é santo, e do maligno, para o reino de amor de Deus, né? E aí ele diz assim, então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Então a primeira coisa é que a gente experimenta isso, a alegria do Senhor na nossa vida, esse novo relacionamento pessoal com Deus. E isso serve para nos avaliarmos, né? Essas duas coisas que o salmista fala. A primeira é se essa alegria ainda flui dentro de nós, né? Ou se nós precisamos que ela seja restaurada em nós. E nós já vamos ver como o salmista trata disso mais adiante, né? Então a nossa boca encheu-se de riso, e o Senhor Jesus vai dizer no Evangelho, a boca fala do que está cheio o coração. A nossa boca, o nosso semblante, o nosso olhar, a nossa expressão, a nossa atitude no mundo, transborda o que está cheio no nosso coração. E se é essa alegria do Senhor que entrou na nossa vida, então é isso que vai transbordar em risos, né? As pessoas vão saber que algo mudou em nós, né? E a nossa língua de cantos de alegria, de cantos de louvor, de exaltação ao nome de Deus, tanto que outras nações, olha a segunda parte do verso 2, outras nações, outros povos, como diz o Apocalipse, outras etnias, outras tribos, outras pessoas que não conhecem o Senhor vão dizer, o Senhor realmente fez grandes coisas com essas pessoas, com este povo. Elas vão reconhecer que alguma coisa Deus mudou na nossa vida, por esse transbordar de uma alegria natural, né? Que se desdobra num testemunho natural, que flui do nosso coração, e assim nós podemos cantar os louvores e a proclamação do nome de Deus para outras pessoas. Então são essas duas coisas, queridos. No verso 3, nós confirmamos essa realidade dizendo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, primeiro, quando Deus entra na nossa vida, quando Ele restaura-nos essa primeira vez, quando Ele nos liberta do nosso cativeiro por meio da fé, Ele restaura uma alegria indizível, uma alegria que teima em ficar no nosso coração, mesmo quando as coisas continuam difíceis, mesmo quando os muros da cidade ainda estão derrubados, mesmo quando o templo ainda precisa ser restaurado, mesmo quando ainda as plantações não cresceram de novo, e ainda falta o alimento, mesmo quando a vida espiritual não está completa, mesmo quando as coisas estão faltando, como vai dizer o profeta, né?
Então, nós continuamos com essa alegria que teima fluir lá dentro, como essa luzinha que brilha no interior do nosso coração, que é esse regozijo pela presença do Senhor na nossa vida. E de alguma forma, em alguma medida, isso vai se expressar na nossa vida com cantos, né? De alegria, e outras pessoas vão ouvir esse testemunho, vão perceber essa realidade, essa mudança na nossa vida e na nossa fala, e vão dizer, realmente Deus está na vida dessa pessoa. Então, isso serve para nos avaliar em que medida nós experimentamos essa libertação pelo poder do nome de Jesus de maneira real e concreta na nossa vida, em que medida a presença contínua dele em nossa vida transborda em alegria e em testemunho para outros que ainda carecem de conhecer essa libertação do Senhor. Mas aí, queridos, tem a segunda parte do Salmo. E a segunda parte do Salmo fala de um outro tipo de restauração. Ela começa com uma oração. Você já fez essa oração na sua vida? Você tem feito essa oração? Nós precisamos orar desse jeito. Porque ele fala o seguinte: Senhor, restaura-nos. Senhor, restaura-nos. Há uma coisa que eu não comentei com vocês, mas isso é importante. Se essa primeira restauração que Deus traz, ela é individual, ela é pessoal, e ela restaura um relacionamento pessoal com Deus, ela restaura uma adoração pessoal com Deus, uma vida devocional pessoal com Deus, ela nos restaura para participar da comunidade de Deus, do povo de Deus. E é por isso que, a partir do verso 2, você ouve falar sempre no plural. A nossa boca. O Senhor falava, este povo. E essa oração que o salmista faz também é no plural. Esse senso de pertencimento à comunidade e ao povo de Deus. E quando ele ora, ele já ora como participando dessa comunidade. Senhor, restaura-nos. Então, se a salvação é individual, a vida com Deus, ela é sempre comunitária. Como na parábola da ovelha perdida, O pastor tem 99 ovelhas que ele deixa guardadinha lá em segurança para ir atrás da ovelha que se desgarrou, mas ele não vai lá, quando ele encontra a ovelhinha perdida, ele não fica apacentando ela sozinha lá no lugar onde ela se perdeu. Ele a traz de volta para o rebanho. Porque esse é o projeto de Deus para nós, é sermos um povo. Aliás, desde a criação, o projeto de Deus, se você ler o Gênesis, você vai descobrir isso, é para que a humanidade seja essa comunidade unida do povo de Deus. É para que nós sejamos um. Gênesis 5, a Bíblia se refere a Adão, aquele que veio do pó da terra, do humus da terra, como sendo toda a comunidade já existente então. Se você tomar o cuidado de ler Gênesis 5 com calma, versos 1 a 3, você vai descobrir isso. Deus chamava o povo que existia à época de Adão. Era um homem. E Jesus é o novo Adão. E se você ler Efésios 2, você vai ler que em Cristo Deus nos fez um novo homem, um único novo ser humano, uma unidade do povo de Deus. Esse é o projeto de Deus para a humanidade. Viver em comunidade. E quando o salmista ora, restaura-nos, ele está pensando na comunidade, restaura-nos enquanto povo de Deus. Restaura a nossa espiritualidade, restaura a nossa cidade, restaura a nossa vida social, mas restaura-nos como povo de Deus, como comunidade. Queridos, mais do que nunca no nosso tempo, seja por nossa cultura individualista, seja pelas coisas que estão acontecendo com a pandemia, com esse distanciamento todo, com esses encontros apenas virtuais, nós precisamos orar. Senhor, restaura-nos. Restaura a nossa vida comunitária. Restaura a mutualidade, do nosso amor, esse uns aos outros que é tão caro na Escritura.
né? Porque esse é o sentido da vida com Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, essa eterna comunidade de amor, e Ele nos cria a sua imagem e semelhança para ser essa eterna comunidade de amor nele, em Cristo Jesus, com o Pai, por meio do Espírito Santo. Então, queridos, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no Neguebe, no deserto do Neguebe. Eu não sei se você tem vivido a sua vida como um deserto seco, árido, cheio de pedregulhos no caminho, sem água, sedento. Mas é assim que o salmista nos convida a orar. Senhor, restaura a nossa vida com Deus, contigo, e restaura a nossa vida comunitária para ser como quando os desertos do Neguebe são novamente cheios pelas chuvas, né? Que havia uma época do ano que vinham as chuvas e os ribeiros fluíam novamente como rios de água viva, né? Rios de água viva são rios de água que fluem e então trazem nova vida a toda a terra à sua volta, e o verde começa a florescer, e folhas que são terapêuticas, que trazem cura para o povo, voltam a brotar e começam a frutificar, e trazem alimento, e trazem alegria, e trazem felicidade, e trazem essa água que dessedenta e ao mesmo tempo nos renova, refresca, traz um novo sentido para a nossa vida. Então é assim que o salmista ora, que esse deserto que nós temos vivido, essa aridez, essa sede, essas pedras que ferem nossos pés, se tornem novamente como os ribeiros do Neguebe, do deserto. E aí sim, queridos, nós podemos colher os frutos novamente da vida comunitária, da vida com Deus, a nossa vida devocional pessoal com Deus e uns aos outros, do amor que flui na comunidade também, do serviço, né? Restaura-nos quer dizer também que eu me coloco diante de Deus humildemente como alguém que é capaz, que alguém que é ensinável, que precisa aprender, alguém que precisa ter a mente renovada por Deus e pela palavra de Deus, né? Porque isso também é como um semear, né? Essa figura que o salmista nos traz no fim do Salmo, é como uma sementinha que é plantada no nosso coração, ela precisa morrer, e nós morremos para nós mesmos na cruz do Calvário, ela precisa germinar, ela precisa brotar, ela precisa crescer suas folhas, para então finalmente frutificar. E assim é quando nós nos colocamos humildemente diante da palavra de Deus para acolhê-la no nosso coração, deixá-la germinar, deixá-la florescer, para enfim frutificar. A figura do bebê em Cristo é maravilhosa, porque ela traz exatamente essa figura. Quando nós recebemos a Cristo em nossa vida, nós somos como os bebês, né? E os bebês também, eles precisam ser gestados 9 meses no ventre da sua mãe para então nascer. E depois precisam ser nutridos até se tornarem capazes de fazerem as coisas por si mesmos e frutificarem, né? Então assim precisa ser nossa vida. Senhor, restaura-nos. Nós precisamos orar para que o Senhor nos restaure, né, queridos? E a última coisa que eu quero trazer para vocês são os versos finais. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. A gente acha que essa restauração de Deus no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa vida, é fácil. A gente acha que a restauração da vida comunitária é fácil. E na primeira vez que a gente se depara com alguma dificuldade, com algum conflito, com alguma pedra no meio do caminho, com alguma rusga nos relacionamentos, a gente já quer desistir. A gente diz, não é para mim. Mas o salmista está dizendo que não é fácil, né? Leia o livro de Esdras, leia o livro de Neemias e você vai saber a oposição tanto interna do nosso próprio coração que nós temos, com as nossas próprias dificuldades,
para nos relacionarmos com Deus, para nos relacionarmos comunitariamente, quanto às dificuldades externas da comunidade em si, dos relacionamentos interpessoais. Se você tem família, você sabe o que é isso, numa pequena célula, numa pequena comunidade, imagina numa comunidade maior, como também do inimigo que tenta não permitir que isso seja restaurado em nós. Então é difícil. E esse semear nas nossas vidas, muitas vezes é feito com lágrimas, com sofrimento, com choro. Mas o que o salmista está dizendo aqui é que vale a pena, queridos. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. E vale a pena nos colocar à disposição do Senhor e orarmos, restaura-nos, Senhor. Porque aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. A gente vai colher e desfrutar dos frutos, com a alegria do Senhor. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, queridos, que a gente possa olhar para esse salmo com esse novo olhar, vendo, checando o nosso coração se a gente realmente tem desfrutado dessa alegria que o Senhor coloca quando Ele entra em nossas vidas. E isso tem se desdobrado nesse fluir natural de um testemunho para outras pessoas que tanto precisam do Senhor. E essas pessoas podem dizer, quando olham para a nossa vida, realmente Deus está nessa vida. Esse homem, essa mulher tem andado com Jesus. Eu também quero isso. E aí nós podemos olhar para as pessoas e dizer, realmente o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Você pode experimentar isso em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo nós podemos orar, Senhor, restaura-nos, para que nós possamos fazer parte dessa missão de restauração que o Senhor tem para nós. Para que nós possamos também ser semeadores, ainda que precisamos muitas vezes chorar, né? Passar pelos sofrimentos necessários pelo caminho, até que venham as chuvas e o ribeiro volte a fluir e a florescer e a frutificar. Então, eu quero convidar vocês a participar desse projeto de restauração de Deus nas nossas vidas. Que você que está nos assistindo também possa orar juntamente com o salmista, Senhor, restaura-nos, pensando nesse projeto de Deus de vida comunitária. Pensando nesse projeto que Deus quer restaurar. Deus não tem plano B. A Igreja de Jesus, a comunidade de Jesus, a Assembleia dos que foram salvos por Cristo, por sua graça, por meio da fé, é essa comunidade que Deus está restaurando para toda a eternidade. O povo dele composto, segundo as Escrituras, por milhões e milhões de pessoas, até a volta de Jesus, quando ele vai nos reunir e estaremos com ele para sempre. Participe conosco, na sua igreja, na nossa igreja, você que congrega conosco, você que deseja participar. E venha participar desse projeto de restauração para a glória de Deus. Vamos orar, queridos? Deus querido, amado Pai, nós te agradecemos por tua palavra tão rica e ao mesmo tempo tão singela. Nós te louvamos por essa experiência que o teu povo teve há tantas centenas de anos atrás e que ficou registrada para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa restauração. E nós queremos orar junto com salmistas nessa manhã. Nós queremos primeiro nos alegrar na restauração que o Senhor já trouxe às nossas vidas por meio de Cristo Jesus, por sua graça, por obra do Senhor nas nossas vidas, por um ato soberano do Senhor nas nossas vidas, mediante a fé, esse dom precioso que o Senhor colocou no nosso coração. Nós nos alegramos porque é como um sonho, Senhor, e nós realmente experimentamos a tua alegria dentro de nossas vidas desde então. Que o Senhor possa renovar a alegria, restaurar a alegria daqueles que têm se deixado abater pelas tristezas dessa vida. E ao mesmo tempo, que o Senhor possa nos restaurar. Restaurar enquanto comunidade de Jesus, enquanto povo de Deus,
enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar trazendo restauração a toda a tua igreja ao redor do mundo, nesta manhã e a cada dia. Que nós possamos nos colocar diante do Senhor humildemente, com corações ensináveis, que queiram acolher a cada dia a tua palavra, que queiram desfrutar da tua presença numa devoção sincera e verdadeira, em adoração em espírito e em verdade. E assim acolhermos o que o Senhor tem a nos trazer por sua palavra, como uma pequena semente que germinará e produzirá finalmente os seus frutos. E que assim o Senhor também possa restaurar a vida comum do teu povo. Que nós possamos te servir segundo os dons que o teu Espírito Santo distribuiu a cada um, conforme lhe aprouve. Que o Senhor, na sua graça, possa nos fazer desejar participar desse teu projeto e cada um possa colaborar e contribuir para o enriquecimento do teu corpo, como membros que somos do teu corpo, Senhor. Que o teu nome possa ser glorificado nas nossas vidas e que o Senhor possa trazer restauração para todos que têm orado junto conosco e têm compartilhado a tua palavra conosco. Abençoa cada um que está aqui presente, abençoa cada família representada aqui na sua comunidade, abençoa cada um e cada família representada naqueles que estão participando conosco virtualmente nessa manhã e aqueles que ainda irão participar assistindo esta gravação. Pedimos a tua bênção sobre todos, que o teu amor, ó Pai, seja derramado abundantemente sobre todo o teu povo ao redor do mundo, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja restaurando cada um individualmente, cada família e cada um comunitariamente para a glória de Deus Pai. E que as consolações do Espírito Santo sejam com aqueles que têm semeado chorando, têm semeado com tristeza pelas dificuldades do caminho. Mas que a tua esperança, Senhor, possa ser vívida no coração de cada um, porque nós sabemos que vamos colher os frutos juntamente contigo. Abençoa a todos, Senhor, traz cura para aqueles que estão enfermos, traz graça e uma nova alegria para todos, em Cristo Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Amém.